Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da Panorama a diretora da Faculdade Venceslau Braz. Recebemos a enfermeira Débora Vilela. Professora Débora, é um prazer recebê-la. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, ouvintes. É sempre muito bom estar aqui falando com vocês, né? Professora Débora, nós temos aí uma situação que já estava sendo comentada há algum tempo, que é a condição de estresse nas crianças como efeito, como consequência dessa pandemia. Então eu pergunto, como é que essa pandemia está, nesse sentido, afetando a criançada? Olha, é um assunto, né, muito importante, porque a gente normalmente, quando a gente pensa em criança, a gente não pensa em estresse, a gente não pensa em ansiedade, a gente não pensa em depressão. E esse ano foi um ano muito mais difícil, eu acho, para as crianças do que para os adultos. Porque eles estavam acostumados a ir na escola, a brincar com os coleguinhas, a jogar a sua bola, a conversar, a fazer arte. E, de repente, esse ano, isso foi tirado deles, muitas vezes, sem explicação. Isso gerou uma situação de estresse e ansiedade muito grande nas crianças. E nas crianças, diferentemente do adulto, os sintomas são diferentes. Porque a criança, ela não sabe, muitas vezes, expressar o que ela está sentindo. Então, ela apresenta, muitas vezes, agressividade, apresenta irritação, apresenta, assim, não quer fazer as coisas, não quer parar, fica agitada. Não quer comer, né? Muitas vezes não quer comer. Por que ela não quer comer? Porque o relógio biológico dela mudou totalmente, né? Ela está acostumada com o ritmo. Vamos acordar, vamos tomar café, vamos se preparar para ir para a escola. Chega na escola, tem horário de recreio, que come, e de repente não. Ela foi colocada muitas vezes em frente a uma tela de computador, vendo a professora do outro lado, e sem ela poder conversar com os coleguinhas. Então isso gera muita ansiedade, muita irritação das crianças, né? Então a gente tem que ficar muito alerta nesse sentido, de que irritação, desobediência são sintomas do estresse na criança. Débora, você está colocando uma coisa aí, uma informação super importante, porque de fato, né, a criança, ela não entende o que está acontecendo com ela, né? Ela Exatamente. Simplesmente ela expressa, né? E manifesta nessas coisas assim que o ser humano. Agora, o que os pais fazem? Ele tolera, porque se também deixar, tem criança que já naturalmente, vamos chamar assim, meio ativa demais, ela vai subir na geladeira, né? Ela vai tomar banho no vaso sanitário, vai fazer aquilo, né? É lógico, né? Que a criança sempre se tente pôr limites nela. Mas uma coisa muito importante é não deixar essa criança muito tempo frente ao computador, a jogar joguinhos, que muitas vezes são joguinhos que incitam até mais a violência do que normalmente. Então os pais devem se preocupar em oferecer atividades para a criança dentro de casa, né? Jogar um jogo com a criança, jogar uma bola. Aquele joguinho de tabuleiro que se jogava antigamente, aqueles joguinhos que hoje em dia a gente nem fala mais, mas são importantes, né? Para que a criança não fique tão ociosa, né? Que ela estava acostumada a jogar futebol e agora ela não tem com quem jogar. Então é muito importante que os pais, muitas vezes, façam esse papel da escola com ela, né? Agora, ajudar até a criança, muitas vezes, pode até ajudar a mãe, o pai, né, não gosta muito, alguma atividade de casa. Sim, né? Sim. Que isso aí descarrega energia. Quer dizer, então cabe aos pais agora terem criatividade para
tentar cortar um pouco dessa tensão que a qual as crianças estão submetidas. Porque pode... eu entendo que a Débora está falando completamente, porque tem, aparentemente, né, a criança está sossegada em casa, ela está agitada, mas está nervosa, mas ela não teria, entre aspas, um motivo para estar tensa. Mas é uma criança que está, vamos chamar assim, enjaulada, né? Ela está presa, ela está sem os outros amigos, né? Uhum. E daí gera essa tensão toda, né? Exatamente. É um desafio muito grande para os pais, né? Muito grande, né? Então, os pais se reinventarem como nós nos reinventamos para cuidar dos filhos, né? Então, vamos fazer isso hoje, vamos fazer aquilo, inventar cada dia uma atividade, né? Ô Débora, nós estamos falando com pais que estão já desesperados, vários. Mães que estão assim, não sabem mais o que fazem, porque muitas vezes sobra para a mãe, né? O pai volta para sua atividade, quem não está em home office, volta para sua atividade de escritório, de fábrica, ou na rua, e a mãe fica com aquela responsabilidade toda. Você acha que chega um ponto que é preciso, ou é indicado levar a criança a um psicólogo? Sim, quando a mãe perceber, tá, que essa criança, o comportamento dela está muito modificado, é interessante uma avaliação de um psicólogo, porque essa criança pode estar entrando em depressão. Porque as pessoas acham, né, que depressão só é em adulto. Uhum. E, na realidade, a depressão também ocorre em crianças. Mas, como eu falei início, os sintomas são diferentes. Então, do adulto para a criança. Do adulto para a criança. Tá? Então, essa irritabilidade, essa falta de obediência, essa inquietude, são sintomas de depressão. Olha só. Agora, a depressão na criança, ela pode trazer o que como consequência? Ela pode ela pode transformar essa criança num adulto depressivo? Pode se instalar uma depressão que volta e meia Se retorna? Não for tratada, sim. Tá? Então a gente tem que entender que a depressão é uma doença. E que hoje existem tratamentos que a pessoa pode se recuperar de depressão. Não é uma doença crônica, mas é necessário tratamento, tanto de um psiquiatra como um acompanhamento psicológico, tá? Para que essa criança mais tarde não venha ter uma depressão na adolescência, na vida adulta. Não seja um depressivo, né? Crônico. Crônico. E essa depressão que se instalar nessa fase, ela pode se tornar crônica se mesmo, não for tratada. Olha aqui, já tem participação aqui de internauta no WhatsApp. Ela fala: é verdade, professora, eu olho duas crianças e às vezes eu tenho que brincar com elas. Muito obrigado pela participação, querido internauta, mas eu acho que tem que brincar sempre, né? Brincar às vezes pode ser pouco, né? Eu sei que muitos pais não têm mais preparo físico, né? Mas eu acho muito importante essa colocação, porque houve essa mudança, né? Até eu acho que a gente tem que ver, às vezes, o lado positivo. Porque antes a criança ia para a escola, chegava cansada, ia tomar banho, ia dormir. E agora, não, essa criança está dentro de casa, né? E os pais estão tendo que brincar com as crianças, têm que inventar jogos, voltar aos jogos antigos. Isso é muito importante e que deveria permanecer até após a pandemia. É mesmo. Vai contar a história, né? Vamos voltar muitas vezes as coisas, né, que a gente fazia no passado, que hoje em dia nós não fazemos mais. Ô Débora, você tem assim, cara de quem jogou muito banco imobiliário. Não, fala a verdade, hein, Júlio? Não foi? Deve ter jogado muito banco imobiliário. Sim. Não foi? Joguei muito jogo, sim. Dama, esses jogos todos são jogos antigos, mas eu lembro que um dos jogos que a gente tinha quando era bem criança,
que para 5, 6 anos de idade cai bem, era como chama? Jogo da velha, né? Jogo da velha. Que hoje é só símbolo no celular, aquilo é um jogo. Aquilo era um jogo, né? Jogo. Tinha o jogo da forca, não sei se você pegou. Peguei, claro. Excelente para alfabetização. Estimulava a alfabetização e a memória da criança. Aquelas palavras cruzadas de tabuleiro. Exatamente. Olha, dominó. Não, agora nós já estamos viajando no tempo, mas são dicas, né, Débora? Não, mas são nós dicas estamos importantes. Viajando no tempo, mas são jogos que deveriam voltar. Sim. Porque você vai hoje comprar um brinquedo para uma criança, quando você dá um jogo educativo, muitas vezes a criança não gosta. Ela gosta de uma coisa que está na moda. Sim. E esse jogo educativo serve muito para colocar para o desenvolvimento da criança. Com certeza, com certeza. Olha, Débora, essas informações estão assim, são excelentes. Aqui ó, a internet está falando assim, isso aqui é muito importante. Ela diz que a maioria dos pais não tira seu tempo para os filhos e a criança fica no celular. Sim. Não é? Né? Porque a criança não tem de fazer, ela vai para o celular. E os pais, muitas vezes, não percebem que o celular, durante muito tempo, além de desenvolver, né, a criança ficar cada vez mais isolada, ela pode até vir a desenvolver um problema de visão. Verdade. Porque a luz do celular atrapalha também. Fica forçando aquela letrinha, forçando, né? A letrinha, né? Eu sei que é normal, tem criança hoje em dia, sabe, mexer no celular, no computador, melhor que nós. Com certeza. Né? Com certeza. Mas até que ponto isso é importante para o desenvolvimento dela? Nesse momento, Débora, diante do que você colocou, com muita propriedade, os pais ficam numa encruzilhada, assim, ou você deixa a criança se dedicar lá ao celular, fica agitada, fica nervosa, bota a criança de castigo quando ela está irritada, para você ter um jovem e um adulto, um adolescente, um adulto depressivo e problemático, essa conta vai acabar caindo no bolso dos pais. Sim. Né? De uma maneira mais intensa e mais grave, ou chega agora e já começa a resolver, dedica um tempinho para criança. Pô, chegou cansado do trabalho, vai desestressar com a criança, brinca com ele, finge lá, brinca de correr dentro de casa, inferniza um pouco o vizinho, mas... joga uma bola dentro de casa. Faz uma coisa aí que todo mundo tenha tolerância com isso agora, que é um momento realmente de muita dificuldade e muito desafio. Ô, Débora, já estão pedindo aqui, a Faculdade Venceslau Braz pode ajudar esses pais? Tem telefone de contato? Olha, o telefone de contato, né, para isso, né, poderia estar ligando no 36220930 para pedir para falar comigo, que eu poderia estar conversando com esses pais, dando algumas orientações, né? Pode ser. Pode ligar para a Débora lá, então. Pode ligar para a Débora lá. Tia Débora. Ô, Débora, agora vamos falar de um outro assunto também importante. 36220930. A Faculdade Venceslau Braz já vai abrir as inscrições para o vestibular quando? Sim, nós vamos fazer no vestibular de verão, tá? E as inscrições estão abertas. Já estão abertas? Não, estarão abertas a partir do dia 18 de janeiro, tá? Perfeito. A prova será no dia 21 de fevereiro, tá? E maiores informações, pode ligar para o 99109-9233. 9109-9233. Falar com Valéria. Já pode ligar? A Valéria pode, a Valéria já está à disposição, né? Lembrando que, né, a nossa faculdade, ela tem uma alta aceitação no mercado. É uma das melhores, né, do país, né? E nós estamos no ano, né,
em que as contratações, eu acredito que para os próximos anos nós estamos sendo muito mais valorizados e o nosso espaço de trabalho está aumentando cada vez mais. Aliás, a gente está sabendo que vocês tiveram que acelerar a formatura para liberar o pessoal do trabalho, exatamente, né? Nós tivemos que acelerar para liberar e da última vez que eu falei com você eram 8, agora já são 14 que estão empregados e 20. Então, tem muito campo. Maravilha. Tá. Ô, Débora, olha, eu te agradeço imensamente ter vindo ao programa, ter dado essas dicas valiosas. Mais alguma coisa? Não, eu só queria agradecer e lembrar também algumas coisas importantes, né? Que eu falei muito da criança dentro, você ficar com a criança dentro de casa. É muito importante que os pais entendam também que supermercado, lojas, não é lugar de criança. Muito bem lembrado, ó. Então, excelente. A gente ainda está numa pandemia, né? E a criança, muitas vezes, a gente tem uma falsa impressão que ela não perde a doença. E ela perde. Tá? Verdade. Então, lembrar sempre do isolamento social, de tentar sair o mínimo possível, né? Apesar da gente estar numa onda verde, a gente tem de fazer a nossa parte. É isso aí. Porque se a gente não fizer a nossa parte, ninguém vai fazer pela gente. É isso mesmo. Não é porque quem está do meu lado não está usando máscara que eu vou deixar de usar máscara. É isso mesmo. Né? Então era isso que eu queria deixar para o final. Excelente, sábias palavras, Débora, como sempre. Te agradeço imensamente ter vindo e até daqui a 15 dias. Tá certo. Tá, estaremos aqui de volta. Essa é a diretora da Faculdade Venceslau Braz, a enfermeira, a professora Débora Vilela, participando do Conexão Itajubá, aqui nas ondas da Panorama.